Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos para mais um dia de intercessão na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Daqui a pouco nós estaremos orando, clamando, intercedendo. Muitas pessoas estão aí voltando para casa. Geralmente algumas pessoas voltam na terça-feira para casa, aí do final de semana que estiveram fora. Outras voltam amanhã na quarta-feira. Inclusive amanhã, quarta-feira, nós teremos os cultos normalmente, que vai ser bênção no nome do Senhor Jesus. Mas hoje nós estaremos aqui em oração, colocando aí diante de Deus, no nome do Senhor Jesus, os pedidos de oração e apresentando a sua vida ao Senhor. Nós vamos louvar ao Senhor e depois já do louvor eu entro em oração no nome de Jesus. Vamos louvar o Pai. Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aqueles que buscam tua face. Quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Amo o Senhor, meu Salvador, anelo tê-lo bem junto a mim. Minha esperança é tua palavra que jamais desamparou aqueles que buscam tua face. Quer viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Bom, vamos orar agora então. Vamos falar com Deus no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora é momento de oração no nome de Jesus. Pai, eu venho à tua presença em oração neste momento para colocar em tuas mãos a intercessão de hoje. Pai, muitas pessoas estão voltando de viagem e queremos inspiração, meu Deus, para cobrir e guardar em oração essas pessoas. Nós colocamos, meu Deus, esta hora nas tuas mãos. Guia-nos, dirija-nos, conceda-nos sabedoria, conceda-nos entendimento, direção, Pai. Eu oro pedindo ao Senhor que guarde o coração de cada intercessor,
que guarda a mente de cada intercessor, que cada intercessor tenha o seu coração cheio da tua presença e seja guiado pelo teu Espírito para esse momento de clamor. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus, e no nome de Jesus nós te agradecemos. Amém e graças a Deus. Amém? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Comigo hoje aqui o pastor Everson Gonçalves. Pastor Everson, por gentileza. Tudo bem, pastor? Tudo certinho, pastor. Glória a Deus. Boa tarde, né? Estamos na presença de Deus, com certeza orando, clamando, intercedendo, né? pela igreja do Senhor espalhada no mundo, orando aí por todas essas situações, né? Que aconteceu também aí no final de semana, para que Deus guarde, para que Deus abençoe. Mas o nosso foco ainda é a Ucrânia, né? Temos que interceder para que Deus venha guardar aquele povo, venha trazer luz, venha trazer entendimento, porque somente Deus é que pode, de fato, mudar essa situação, né, pastor? Com certeza, pastor. E como diz a palavra, né, muito pode a oração de um justo e seus efeitos. Então, nós vamos orar, nós vamos interceder e sabemos que o Senhor vai intervir. Como o Senhor falou, só Deus realmente pode mudar o coração do homem, só Deus pode intervir, só Ele pode operar e nós vamos orar para isso. E um outro foco também importante é essa volta, né, para casa. Muitas pessoas que viajaram, geralmente na terça-feira essas pessoas retornam, né? Alguns ainda ficam a semana, outros voltam na quarta-feira, mas assim, boa parte dessas pessoas retornam já na terça-feira, porque na quarta tem que trabalhar, aquela coisa toda, e a atenção no trânsito é muito importante, né? Que as pessoas fiquem atentas, porque não é só ela no trânsito, às vezes a pessoa ela fica atenta, é um bom motorista, mas às vezes depende de outros também. Então é muito importante que a pessoa fique ligada, é importante que ela esteja atenta às coisas ao seu redor e também orar antes de sair, né, de onde ela está, para vir para casa, para que Deus guarde, para que Deus abençoe, né, pastor? O trânsito é sempre uma surpresa, né, pastor? Mas sabemos que nós estamos com o Senhor Jesus, vamos orar para Ele acampar os anjos, né, ao nosso redor, ao redor de quem vai viajar também, estar aí com a família. A gente sabe que para a gente não é um tempo aí de carnalidade, né? A gente não precisa disso, mas é bom para estar um pouquinho com a família, parar um pouquinho. Então é importante você se dedicar, curtir um pouco a sua família, estar junto, mas vamos estar orando, né, para o Senhor guardar e proteger o nome do Senhor Jesus nesse tempo. Amém. Pastor, obrigado pela participação pastor. do senhor. Daqui a pouco eu chamo o pastor Everson aqui e deixa eu compartilhar aqui com vocês rapidinho aqui uma palavra que está em Esdras, no capítulo 5, versículo 8. Na semana passada, na quarta-feira passada, se eu não me engano, eu li esse texto no culto de quarta-feira passada à noite, em que diz assim, olha, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes, e essa obra apressuradamente se faz e se adianta em suas mãos. Aqui, queridos, o povo de Deus já havia voltado, né, para a cidade. Jerusalém estava destruída, os muros destruídos, as portas queimadas a fogo, o templo destruído, e alguns receberam de Deus a missão de voltar para reconstruir a cidade, os muros, o templo, enfim, Neemias, o Esdras, né, o Zorobabel, o Ageu e outros, né, que foram usados pelo Senhor para voltar. E o Esdras, além de ter recebido a missão de ensinar a lei àqueles que ficaram, àqueles que voltariam, ele também recebeu a missão de ajudar na reconstrução do templo. E o rei, que havia permitido a volta desses homens, ele então pede, né, um relatório, notícia de como estava o andamento da obra. Então ele manda um governador para que esse governador fosse ao local da reconstrução do templo para saber como estava essa reconstrução, né? Se a reconstrução do templo estava adiantada, se estava atrasada e o que estava acontecendo. E esse então governador, ao ter ido ao local, viu o que viu, e ele então manda a notícia para o rei. O que nós acabamos de ler aqui, o versículo 8, é o relatório desse governador, que ele diz, olha, seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, a casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras, e já a madeira se está pondo sobre as paredes. Então ele constatou que a obra estava adiantada, a obra do templo
apressuradamente ela estava sendo feita. Hoje, queridos, nós sabemos que nós somos o templo do Espírito Santo, é o que a palavra de Deus diz. E a questão aqui é exatamente essa: como está a obra do Senhor na sua vida? Você que é templo do Espírito Santo, a obra de Deus, ela está adiantada na sua vida ou ela está atrasada? Lá em Filipenses capítulo 1, versículo meia dúzia, diz que aquele que começou em vós a boa obra, ele vai aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Ele começou em nós uma boa obra, mas como está essa obra? Como está a obra de Deus na nossa vida? Tem pessoas que já estão há anos na presença de Deus e a obra na vida desta pessoa não saiu ainda da fundação. Não houve, irmãos, mudanças, né? Mudanças realmente significativas. A obra parece que está lenta na vida dessas pessoas. A obra na vida de algumas pessoas está atrasada. E certamente não está atrasada por causa de Deus. Certamente, muitas vezes a obra atrasa por nossa causa. Nós temos exemplos na Bíblia. Nós temos o exemplo de Abraão, quando Deus chama Abraão para sair da sua terra, do meio da sua parentela, para uma terra que ele nem conhecia. Deus faz uma aliança com ele, faz promessas, dizendo que o abençoaria, né, tornaria o nome dele grande, ele seria uma bênção e que ele seria pai de uma grande nação. Abraão sai da sua terra, mas leva a parentela consigo. E isso fez com que a obra, né, ela não se adiantasse, ela se atrasasse. A obra, para ser concluída na vida de Abraão, levou-se mais ou menos 25 anos. Porque durante esses 25 anos houve alguns tropeços de Abraão. Como eu disse logo no início, ele sai da sua terra, do meio da parentela, mas também leva a parentela consigo. Mais para frente, ele aceita uma sugestão da sua esposa e se envolve com Agar, que era serva da sua esposa. Teve um filho chamado Ismael, mas um contratempo para aquilo que Deus queria. Levou-se 25 anos para que aquela promessa se cumprisse, para que a obra fosse realizada na vida de Abraão. E na sua vida? Você veio para o Evangelho por conta de uma mudança, né? Uma transformação no casamento, na família, talvez a cura, enfim. A obra até se iniciou, algumas mudanças ocorreram, né? Talvez o casamento que estava em ruínas, né, foi reconstruído, você voltou para casa, a esposa voltou para casa, mas a obra não foi concluída porque o marido não se converteu, a esposa não se converteu, as brigas ainda existem. Como é que está a obra de Deus, o andamento da obra de Deus no seu casamento? Como está o andamento da obra de Deus na sua saúde, na sua vida profissional, na sua vida espiritual? Bom, o texto nos mostra aqui que, neste caso, na obra deste templo, esse templo, claro, de alvenaria, a obra estava muito adiantada. Como o texto diz, apressuradamente se faz e se adianta nas suas mãos. Mas havia um porquê. Por que a obra aqui estava adiantada? Olha o que o texto diz: seja notório ao rei que nós fomos à província de Judá, casa do grande Deus, que se edifica com grandes pedras. Essa é a razão, é a explicação do porquê essa obra se adiantava. Porque eles edificavam com grandes pedras. Essas grandes pedras representam grandes atitudes de fé da nossa parte, quando nós realmente agimos pela fé na palavra de Deus. E aí, essas atitudes, elas contribuem para que a obra se realize. Não estou falando de salvação, né? A salvação pela graça. Mas existem coisas que, para serem feitas, realizadas e concluídas na nossa vida, nós precisamos ter atitudes de fé, né? A Bíblia nos dá o exemplo de Lázaro, que ressuscitou. Mas o que foi necessário para que Lázaro ressuscitasse? Que a família removesse aquela pedra. Jesus estava ali, né? Junto daquela família, com poder para poder operar um milagre, para ressuscitar Lázaro. Mas Lázaro não seria ressuscitado se a família não removesse a pedra. Era algo que cabia àquela família. E nós, o que nos cabe? E é isso que precisamos. As grandes pedras são as grandes atitudes. Nós temos o exemplo de Bartimeu, né, que estava na beira do caminho, mendigando, ouviu Jesus passar, grita por socorro, pede misericórdia. Jesus para e manda chamar o Bartimeu.
Qual foi a grande atitude de Bartimeu? Ele se levantou, a Bíblia diz que ele deu um salto, lançou de si a capa, entrou no caminho e foi ter com Jesus. Essa foi a grande atitude. Chegou diante de Jesus, Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Mestre, disse ele, que eu torne a ver. Jesus disse: seja feito segundo a tua fé. Talvez essa seja a grande atitude. Você tem que se levantar, tem que lançar de si a sua capa, né? Talvez o erro, a mentira, o pecado, seja o que for, entrar no caminho, mas para que a obra de Deus seja concluída, ou pelo menos se adiante na sua vida, você precisa das grandes pedras, as grandes atitudes. E que sejam atitudes, claro, inspiradas pela palavra de Deus. Vamos orar? Vamos lá, vamos falar com Deus no nome de Jesus Cristo. Pai, eu venho no nome do Senhor Jesus, colocando diante de Ti a vida de todas estas pessoas. Estão, meu Deus, conectadas conosco pelo canal da igreja, que estão ouvindo pela rádio. E eu peço a manifestação do Teu poder nestas vidas. Alcance, meu Deus, com a Tua unção e envolva cada uma delas. Quantas, Senhor, que a obra na vida delas está atrasada, Senhor. Meu Deus, esta pessoa já está há tanto tempo, meu Deus, na Tua casa, mas a obra não se concluiu. Alguns sempre têm uma desculpa na ponta da língua, mas muitas vezes, meu Deus, a obra não é concluída, Senhor, infelizmente por nossa causa. Às vezes nos faltam grandes atitudes de fé. Então abra o entendimento desta pessoa, mostrando para ela o que fazer, como se posicionar diante dessa situação. Nós oramos, Senhor, no nome de Jesus Cristo, colocando, meu Pai, diante do Senhor, cada pedido de oração. Abençoa, meu Deus, a vida do Teu povo. Traga à existência o que esta pessoa tem pedido ao Senhor. Eu também oro, meu Deus, pedindo ao Senhor em prol da Ucrânia, em prol de Petrópolis, em prol das demais cidades que necessitam do socorro do Senhor. Pai, oramos pelas pessoas que estão voltando, meu Deus, para a sua cidade natal. Quantos, meu Pai, estão agora na estrada, Senhor? Guarda, cerque com os anjos, proteja-os, livra-os do mal, das ciladas do inimigo. Meu Deus, abençoe no nome de Jesus Cristo essa volta para casa. Nós colocamos tudo e colocamos todos em Tuas mãos. E na certeza de que o Senhor nos ouviu, pela fé, nós Te agradecemos. Obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Que a palavra de Deus seja selada no seu coração. Que você mantenha a sua confiança no Senhor em nome de Jesus. Pastor Everson, por gentileza, pastor, as considerações finais do senhor. Glória a Deus, pastor. Enquanto o senhor estava orando ali, eu estava pensando, a gente não tem noção e ideia do quantas orações nossas já foi respondida em programas como esse, né? Às vezes a gente não se atenta a isso. Como eu falei aqui no início, né? Muito pode a oração de um justo e seus efeitos. Se a de um pode, imagina aí de diversos, como a gente tem aí vários irmãos com a gente. Olha, que Deus te abençoe você, no nome do Senhor Jesus, sua semana, e até a próxima, no nome do Senhor. Deus abençoe, pastor. Obrigado, amém. Deus abençoe mais o senhor também. Glória a Deus. É isso aí, pessoal. Que Deus continue te edificando, te fortalecendo, te guardando. Lembrando, amanhã nós teremos os cultos normalmente, inclusive amanhã a gente inicia aqui, né, uma corrente de oração pelas finanças da família, né? Como andam as finanças da sua família? Tem pessoas aí no início do ano, as finanças estão bagunçadas, algumas dívidas que elas infelizmente trouxeram do ano passado, né? Porque o início do ano é meio conturbado para algumas pessoas, é imposto, né, de casa que tem que pagar, é IPVA, é colégio, material, enfim. Então nós estaremos durante esse mês de março orando pelas finanças da família. Venha, nós estamos distribuindo um pergaminho para você escrever ali um pedido de oração e nós vamos colocar diante de Deus. Eu acredito que Deus vai te trazer sabedoria, vai te abençoar para que você consiga organizar a sua vida financeira. Tem muita gente aí que já tem há muito tempo no coração um projeto, né, de comprar sua casa, né, de comprar de repente, já tem a casa própria, mas de comprar de repente um apartamento na praia, né, de organizar por conta das dívidas, né, de fazer um investimento na família e às vezes por conta de alguns contratempos não estão conseguindo. Então nós vamos clamar
para que Deus nos dê luz, sabedoria e assim a gente consiga organizar aquilo que precisa ser organizado. Então venha amanhã, traga esse pedido de oração e vamos orar pelas finanças familiares, tá bom? Deus abençoe vocês, eu fico por aqui. Amanhã a gente retorna com a intercessão em foco, no mesmo horário, no nome de Jesus. Um abraço para todos e até amanhã, se Deus quiser.